E aí você está na dúvida se realmente precisa trocar aquela sonda lambda do carro ou não? Eu vou te explicar sobre isso nesse vídeo. Olá pessoal, eu sou o professor Moisés Dutra da Aliança Centro de Formação Profissional e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito polêmico que deixa muito mecânico aí de cabelo de pé e faz muito cliente gastar dinheiro à toa, que é a sonda lambda ou sensor de oxigênio. O nome correto, sensor de oxigênio, mas também conhecido como sonda lambda, porque ela trabalha num sistema chamado fator lambda, um fator matemático, então acabou pegando esse nome também. Os dois nomes estão corretos, tá? É que sensor de oxigênio é um pouquinho mais técnico. Por que isso daqui é polêmico? Por que esse vídeo é tão necessário, pessoal? Porque esse daqui é um dos componentes mais trocados em automóvel no Brasil e com toda a certeza do mundo são trocados sem necessidade. É muito comum que outros defeitos causem problema aqui no sensor de oxigênio, um problema fantasma, e aí o mecânico, o dono do carro, acabe substituindo componentes sem necessidade, ok? E é justamente sobre isso que nós vamos entender, é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre os problemas que a gente pode ter em relação ao sensor de oxigênio, quando eu devo realmente trocar e quando eu não devo trocar e quais são os testes confiáveis que eu devo fazer para ter certeza se eu devo trocar ou não o sensor de oxigênio, ok? Beleza. Pessoal, então vamos lá. O que esse sensorzinho aqui, que esse componente faz? Ele fica lá no escapamento do carro rosqueado, pode ter duas, mais comum atualmente é que sejam duas, mas modelinhos de veículos um pouquinho mais antigos só tem apenas uma. Quando tem duas, é uma antes do catalisador, uma depois do catalisador. Quando tem apenas uma, somente aquela que fica antes do catalisador, ok? A depois do catalisador, ela tem a função não de fazer a regulagem do veículo, mas sim de verificar se o catalisador está funcionando corretamente ou não, ok? Mas quem que realmente faz aí toda a leitura para poder fazer a regulação de combustível é a que fica antes do catalisador, ou seja, banco 1. Quando a gente entra com o scanner, aparece banco 1, ok? Então, o que esse componente aqui faz? Como o próprio nome diz, ele verifica, ele analisa a quantidade de oxigênio presente nos gases de escapamento. Somente isso, não faz nada além disso, tá? Então, ele é um sensor que ele mede apenas o oxigênio. Então, a gente fazia aquelas analogias esquisitas, é o nariz do carro, é o nariz da gestão eletrônica. Não é isso não, tá? E se a gente for pensar dessa forma, a gente vai acabar criando um viés errado e vai fazer uma análise errada do componente, ok? Única coisa que ele faz, ele mede a quantidade de oxigênio presente nos gases de escapamento. Ele não mede se a mistura está pobre, ele não mede se a mistura está rica, ele não mede se tem gasolina no tanque de combustível, se tem etanol, se tem diesel, ele não mede nada disso, só apenas a quantidade de oxigênio presente nos gases de escapamento. Porém, de forma secundária, ele consegue fazer algumas verificações dessas que eu falei. Então, por exemplo, um veículo que ele não tem ali o sensor de etanol, né? Ele não tem sensor de etanol. Como que ele faz a regulação para saber se o motorista abasteceu o veículo com etanol ou com gasolina ou se existe uma mistura dos dois ali de qualquer proporção? Através da quantidade de oxigênio. Então ele consegue verificar se a mistura está pobre, se a mistura está pobre. Eu tenho oxigênio sobrando, então se tem oxigênio sobrando nos gases de escapamento, ele vai saber, o sistema de gestão eletrônica, ele consegue saber se essa mistura está pobre. Se essa mistura está pobre, ele começa a enriquecer. Se a mistura está muito rica, ele começa a empobrecer essa mistura, e aí quando ele encontra um valor estequiométrico correto, ou seja, uma mistura correta de ar e combustível, então por essa proporção, o sistema de gestão eletrônica ele consegue determinar se o veículo está trabalhando com gasolina, com etanol ou com a mistura dos dois em qualquer proporção. Então é dessa forma que é feito, não é uma medição direta, é uma medição indireta. Então basicamente ele vai fazer isso. E ele é responsável, além de verificar no veículo flex, quando não tem o sensor de etanol, ele verificar a quantidade de etanol ali, qual que é a mistura que tem no tanque de combustível, né, através dos gases, né, através da mistura pobre ou rica, que eu vou ter mais ou menos oxigênio. Além dele ser responsável por isso, ele é responsável em todo tipo de veículo, seja ele somente gasolina, seja ele flex ou seja ele diesel, ele é responsável por fazer a regulação da quantidade da mistura ar-combustível, da quantidade de combustível que o sistema de gestão eletrônica vai injetar ali na câmara de combustão ou no coletor de admissão para poder fazer a mistura correta. Okay? Ele é responsável por fazer essa regulação. Porque o nome, aqui vamos usar um pouquinho a etimologia da palavra, né?
Vamos sair um pouquinho da mecânica e vamos um pouquinho para a língua portuguesa e para a etimologia da palavra. Regulação e não regulagem. Por que é regulação? Porque é constante. Tá? É igual equilíbrio e equilibração. Equilíbrio é quando eu tenho uma coisa que ela está estática, equilibrada estaticamente. Né? Eu coloco um objeto ali, ele está equilibrado em cima do outro, ele está quietinho, parado, ele está em equilíbrio. Agora, por exemplo, a pessoa que faz malabares ali, ela está equilibrando um prato em cima de uma varinha, por exemplo, nesse caso é uma equilibração, porque não é estático, é algo dinâmico. Então, o mesmo vai acontecer na questão da injeção eletrônica, tá? O mesmo vai acontecer na injeção eletrônica. Não é equilíbrio porque não é estático. A injeção eletrônica não é simplesmente ela vai lá, faz a regulagem e está pronto. Isso ela está fazendo constantemente, a cada segundo, a cada milissegundo ali, ela está fazendo essa regulação. Então, cada vez que você acelera, tira o pé do acelerador, coloca mais carga no motor, pega uma subida, uma descida, a cada mudança ali do motor que acontece, o sistema está fazendo uma regulação da mistura ar-combustível correta, ok? Então, é isso que o sistema faz, tá bom? Então, basicamente, é isso. Ela vai trabalhar ali, sensoriar a quantidade de oxigênio nos gases escapamentos. Através disso, se o veículo é flex, ele consegue determinar qual é o tipo de combustível e ela vai fazer a regulação da mistura ar-combustível na melhor estequiometria para manter o carro com potência, com força, mas também com baixa emissão de gases poluentes e baixa emissão também de materiais particulados, tá? Então a grande sacada aí desse sistema é justamente fazer um veículo que ele tenha a maior potência possível dentro das emissões de gases poluentes permitido por lei, tá? Então ele consegue fazer essa regulação através disso daí. Então ele tem um papel extremamente importante, tá? Então, o veículo ele consegue funcionar sem um sensor de oxigênio? Consegue. Você pode ir lá e cortar os fios do sensor de oxigênio, a não ser que você mude de combustível ali e o teu veículo ele não tem um sensor de etanol, você não vai ter maiores problemas, você vai conseguir utilizar, vai ficar a luz de injeção eletrônica acesa, você vai conseguir andar com o carro. O problema é que você vai ter um altíssimo consumo de combustível e você pode ter um problema também de você acabar envenenando o catalisador, porque você vai ter uma mistura muito rica, e aí por ter uma mistura muito rica, você acaba envenenando o catalisador, então você vai ter outros problemas aí relacionados a isso daí. Mas a curto prazo isso não vai acontecer, a curto prazo você pode rodar ali durante algum momento com esse sensor danificado, que o veículo ele volta para casa numa boa. Você foi para a praia, foi viajar, deu problema no sensor de oxigênio, você consegue voltar para casa. A dica é, se acendeu a luz de injeção eletrônica, a gente não sabe do que se trata, então você nunca faz a troca de combustível, ok? Se você estiver rodando com etanol, você mantém etanol, tá? Se você estiver rodando com gasolina, você mantém a gasolina. Na dúvida, nunca faça a troca se seu veículo é flex, porque ele pode não reconhecer o novo combustível que você colocou e aí você vai ficar na mão de verdade, ok? Então a dica é essa daí para sempre, para todos os veículos flex. Se por acaso o veículo acendeu a luz de injeção eletrônica, a regra é não troque de combustível. Eu estava andando com etanol, aí eu coloquei gasolina, acendeu a luz de injeção eletrônica, agora eu vou voltar para etanol. Não faça isso, porque você pode ter sérios problemas, ok? Resolva primeiro o problema antes de trocar o combustível, porque o reconhecimento ele depende de estratégias e depende do sensor de oxigênio. Se o problema foi no sensor de oxigênio, ele não vai conseguir reconhecer e o carro ele não vai dar partida, não vai funcionar, não vai entrar em funcionamento quando estiver frio, ok? Além disso, existem alguns veículos, alguns modelos de injeção eletrônica e alguns modelos de veículos que quando acende a luz de injeção eletrônica, o sistema ele entra naquela estratégia que nós conhecemos como go home, né? Ou seja, para casa, de volta para casa, é uma situação de emergência e ele suprime algumas estratégias, entre elas a estratégia justamente de reconhecimento de combustível. Então é algo perigoso você fazer, ok? Beleza, então vamos lá. Pessoal, como falei para vocês lá no comecinho do vídeo, sensor de oxigênio é o sensor que mais o pessoal faz substituição sem necessidade, é muito comum. Inclusive eu participei de palestras, por exemplo, com a NGK, o próprio engenheiro da NGK que ministrou a palestra, ele falou que quando a NGK começou a trazer sensor de oxigênio para o Brasil, quem é um pouquinho mais antigo lembra, antigamente a NGK só fazia vela e cabo de vela, e depois eles começaram a fazer outros componentes, inclusive sensor de oxigênio. Então, inicialmente, eles ficaram assustados com a quantidade que vendia. Eles não imaginavam que ia vender tanto sensor,
E eles também ficaram assustados com a quantidade de reclamação que acontecia de peça. A peça estava em perfeitas condições, mas muitas vezes o mecânico comprava uma peça nova e falava, a peça veio com defeito. Às vezes trocava 4, 5 peças, achando que todas elas estavam com defeito, né? Então eles ficaram um pouco assustados em relação a isso daí. E também eu já vi isso de outros fabricantes também, tá? Já vi isso de outros fabricantes de componentes também, que eles têm vende muito, né? O brasileiro troca muito sensor de oxigênio, porém existe muita reclamação que o mecânico ele compra a peça, coloca no carro, o defeito não some, continua acusando o sensor de oxigênio, então ele alega que o problema, essa peça veio com problema. Ele troca na outra peça, coloca a outra, vem com problema, ele fica trocando 5, 10 peças, aí você vai no mecânico e fala, troquei 10 sensores aqui, todos eles estão com defeito. Poxa, pessoal, qual que é a possibilidade disso acontecer, né? Qual que é a possibilidade de acontecer? Pode ter um lote com defeito? Claro que sim. O fabricante erra? Mas a possibilidade é muito pequena, ok? Então, sobre isso que a gente vai falar justamente agora, tá? O sensor de oxigênio, como ele só verifica a quantidade de oxigênio nos gases de escapamento, ele pode ser enganado por um monte de problemas. Então, por exemplo, uma vela queimada. Vamos imaginar um veículo, ok? Você tem o teu veículo aí, seja ele qual for, beleza? É um veículo, tanto faz se é flex, ou se é gasolina, ou se é diesel, tá? Ele tem um sensor de oxigênio, tem um som da lâmpada lá no escapamento. E vamos dizer que ele seja aí um veículo flex. Queimou a vela, mas isso vai acontecer para todos eles, ok? Queimou a vela de ignição. Queimou a vela de ignição, o que vai acontecer? Queimou a vela de ignição naquele cilindro que a vela está queimada, você não tem queima, não vai acontecer queima. Então você tem a gasolina que está entrando e está saindo sem queimar, ok? A gente pode até pensar, então isso vai dar uma mistura rica. Não, ele não vai acusar uma mistura rica. Por quê? Ele não vai acusar que tem muita gasolina porque está indo gasolina lá para o sensor de oxigênio. Ele vai acusar mistura pobre. Por quê? Porque tem gasolina, tem oxigênio, perdão, você tem oxigênio sobrando, né, nessa mistura. Você tem oxigênio que entrou para dentro do cilindro, não teve queima e ele saiu, então o sistema de gestão eletrônica ele vai olhar e vai falar assim, poxa, tem muito oxigênio aqui, essa mistura está pobre. Ele vai tentar enriquecer a mistura. Não vai conseguir corrigir o defeito. E aí, o que a injeção eletrônica, entre aspas, pensa? Porque ela não pensa nada, ela não serve, é só um calculador. E qual estratégia que ela vai entender isso? Ela vai entender, poxa, eu estou tentando corrigir a mistura está sempre pobre, estou tentando corrigir, não estou conseguindo, então esse sensor de oxigênio deve estar com defeito. Ele está me dando informação errada, porque eu corrigi. E ainda assim ele continua me dando informação, essa mesma informação, então esse cara está com defeito. Acende a luz de gestão eletrônica no painel, acende a luz de anomalia, você vai passar o scanner ele vai acusar, sim, problema na ignição, com o sistema de gestão eletrônica mais atual, 2010 para cá, ele vai acusar lá, tem problema no sistema de ignição, porém, ele vai acusar sensor de oxigênio. E aí o que o mecânico faz? Ele vai procurar o problema no sistema de ignição, vai resolver, e vai trocar o sensor de oxigênio também, sem necessidade, porque a injeção eletrônica achou que o sensor de oxigênio estava com defeito. Bico ejetor, mesma coisa, bico ejetor queimou, estragou um bico ejetor. Você não tem gasolina sendo injetada na câmara de combustão ou no coletor de admissão, não tem gasolina naquele cilindro, você não tem combustível. O oxigênio entra, não tem combustível, não tem queima, e ele vai sair pelo cano de escapamento. O sensor de oxigênio, nosso grande amigo aqui, ele vai captar esse oxigênio presente no gás de escapamento e vai informar para a injeção eletrônica. O módulo ele vai tentar corrigir isso. Ele vai falar assim, opa, peraí, eu tentei muito oxigênio e a mistura está pobre, eu vou colocar mais combustível. Só que como o bico está queimado, ele está entupido, seja qual for o problema que deu nele, ele não vai conseguir corrigir. O sistema de injeção eletrônica não vai conseguir corrigir isso. O que a injeção eletrônica vai pensar mais uma vez? Eu estou tentando corrigir, eu já mandei o máximo de gasolina possível, o máximo que é permitido, não corrige isso daqui. Então esse sensor de oxigênio está me dando informação errada, ele está queimado. O que ele vai fazer? O sistema de injeção eletrônica vai reconhecer que o bico, claro, se o bico estiver queimado a resistência elétrica, ele vai reconhecer isso. Mas se ele estiver entupido, ele não vai conseguir reconhecer isso também. Então ele pode ou não aparecer problema no bico injetor, mas ele vai acusar sensor de oxigênio. E aí o mecânico troca e o defeito não resolve, porque o defeito não era sensor de oxigênio, ok? Se o bico injetor ele travar aberto, por sorte não deu calço hidráulico, mas ele travou aberto, mesma coisa, você não tem condições de queima, não vai ter queima, apesar de ter muito combustível, você não vai conseguir queimar corretamente, porque tem uma mistura extremamente rica, não queimou corretamente, encharcou aquele cilindro, não teve queima, muito oxigênio lá no sensor,
o sistema de gestão eletrônica vai achar que esse cara tá maluquinho da cabeça e vai acusar que ele tá com defeito, tá? E se você também tiver uma mistura, o bico injetor, aquele bico injetor que já tá esguichando muita gasolina, tá? O sistema de gestão eletrônica vai tentar empobrecer a mistura, não consegue empobrecer a mistura, ele vai dizer que esse cara aqui também tá maluco. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Um forte abraço.